Para de tentar lutar com as suas forças. Será que isso que está te cansando foi Deus que mandou você fazer? Porque às vezes a gente está pegando coisas com a nossa própria mão. E a gente fala assim, Deus, eu estou tão cansado. E Deus está falando assim, quem mandou pegar esse peso? Fui eu que mandei. Porque a palavra do Senhor nos ensina que Ele não vai nos dar além do que nós podemos suportar. Deus está te lembrando hoje que você não é o homem de aço. Você não tem superpoderes. Você não é uma mulher maravilha. Você é feito de carne e osso. E como alguém feito de carne e osso, você precisa também descansar. Aleluia. Bom dia, igreja. Bom dia. Paz seja convosco, amém? Amém. Misericórdia, Jesus. Tô nervosa, tô tremendo. O Senhor tem falado poderosamente conosco. E eu fico nervosa todas as vezes, mas eu digo assim, Senhor, o Senhor está falando tanto comigo. Se eu não conseguir entregar, é muita responsabilidade. Dá para outra pessoa, Jesus. Mas o Senhor faz o que Ele quer, não o que nós queremos. Então, como o pastor orou, que seja o Senhor falando conosco nessa manhã. Amém? Abra a palavra do Senhor comigo. Na carta aos Romanos. Capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 5. Romanos 8, versículo 5. Amém? A palavra do Senhor diz assim: os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é? Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aleluia. Podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, todas as vezes que nós iniciamos o culto, ou nós cumprimentamos a igreja, ou quando você encontra um irmão na rua, você o cumprimenta com a paz do Senhor. Graça e paz. Paz seja contigo. Não importa qual a forma que você diz, mas você declara paz. E eu sempre me chama a atenção que o pastor, geralmente, quando ele vai abrir, ele diz assim, bom dia, igreja, tal, e que a paz, já percebeu? Ele faz assim, que a paz que excede todo entendimento esteja com você. Que paz é essa? Que paz é essa? E aí nós ouvimos que essa paz que excede todo entendimento não é tranquilidade e calma de situações. Não é quando você está em situações calmas. Não é quando você está sem passar por provas. Mas esta paz que excede o entendimento é a paz que se faz real no meio da prova. No meio da guerra. Quando está tudo bagunçado, ainda assim você encontra paz. Essa é a paz que o Senhor tem para mim e para você. Esta é a paz que o Senhor tem para mim e para você. Receba isso nesta manhã. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, o Senhor tem paz para a sua vida. Irmão, a gente está tão acostumado a ouvir isso que às vezes a gente perde o sentido da coisa, né? Porque o nosso país é o país mais ansioso do mundo. Eu fiquei muito chocada quando eu vi isso essa semana. Porque assim, a gente sabe que a ansiedade é o mal do século, a depressão é o mal do século. Mas o Brasil, segundo as pesquisas, é o país que mais tem pessoas ansiosas. Irmão, é o país que está em 5º lugar no mundo todo que mais usa calmante para dormir. Eu falei assim, Jesus. Mas os índices dizem que hoje o nosso país é majoritariamente cristão. Faz sentido?
E eu falei assim, Jesus, não faz sentido. Eu falei assim, mas se eu olho para mim, eu descubro que boa parte dos meus dias eu estou ansiosa e preocupada, angustiada. Eu falo assim, ora, veja, talvez não seja só as pessoas, não é mesmo? O Senhor falava assim, a minha igreja está ansiosa, preocupada e angustiada. A minha igreja está sem alegria. Irmão, a palavra de Deus nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. Essa é a força que nos faz prosseguir. Mas o Senhor nos ensina que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Não é só sobreviver, né? Uma vida com alegria. A gente já falou sobre isso aqui. Sobre como o Senhor tem alegria para nós. Mas o que o Senhor ministrava no meu coração durante toda essa semana, e principalmente hoje, era isso, que a falta da alegria que nós estamos sentindo é porque está faltando paz. Porque sem paz não tem alegria. É difícil ter alegria quando você não está em paz. E aí o Senhor estava falando sobre essa tal de paz. Nós estamos com jovens estudando o livro de Salmos e falando sobre emoções e sentimentos. E essa semana nós estudamos o Salmo de número 4. E o Salmo de número 4 é uma oração de Davi, em que Davi ora enquanto ele está sendo perseguido por seu filho Absalão. Porque às vezes na nossa vida é assim. A perseguição, a luta, o problema não vem de fora, vem de dentro de casa. Vem de perto, vem daquele que você confia, vem daquele que está ali, que você fala assim, nossa, essa pessoa que tinha que me ajudar. Às vezes é assim. Mas o que Davi nos ensina é que quando a angústia chega, quando o dia mal vem, quando nós estamos passando pelos momentos baixos da vida, nós temos um caminho que deve ser seguido. E esse é se prostrar aos pés de Jesus. Porque Davi começa o Salmo 4 dizendo, ó Deus da minha justiça, responde-me quando clamo, alivia a minha angústia. O que Davi estava sentindo? Angústia. Que momento que Davi estava passando? Perseguição, seu próprio filho, o reino virou contra ele, Davi estava fugido. Ele está angustiado, ele está entristecido, mas ele vai fazer o quê? Ele vai orar. E aí, irmão, desculpa, mas não tenho coisa nova para te dizer hoje. O que eu tenho para te dizer hoje é o que você já cantava com as crianças. Leia a Bíblia e faça uma oração. Quando eu era pequena, minha mãe ensinava isso na escolinha. Leia a Bíblia e faça uma oração. Faça uma oração. Nada mudou. Sabe por quê? Leia a Bíblia e faça uma oração se quiser crescer. É a mesma coisa. Então eu não tenho uma coisa nova para te dizer. Mas eu tenho para te dizer que o Senhor tem paz para a sua vida. A verdadeira paz. O Senhor veio para te lembrar hoje que Ele tem descanso para a sua alma. O verdadeiro descanso. Mas como eu consigo isso, Tainá? Leia a Bíblia e faça uma. Não. É a mesma coisa. Porque, olha só, nós lemos lá em Romanos, no versículo 6, Paulo dizendo assim, que a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade do Espírito é vida e paz. O que é a mentalidade? É aquilo que eu penso, a forma como eu penso, no que eu estou pensando. E aí a pastora Joyce Maia já dizia que o campo de batalha do inimigo é a nossa mente. Tudo depende daquilo que você está pensando. Porque a palavra de Deus nos ensina que assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. No que nós estamos pensando. Porque se nós somos de Cristo, se nós vivemos guiados pelo Espírito, nós precisamos pensar nas coisas do Espírito. E essa mentalidade do Espírito nos traz vida e paz.
E a gente vê isso se cumprir aqui na vida de Davi no Salmo 4. Porque ele começa a oração como tantas outras, desesperado, angustiado, chorando, dizendo: Senhor, me ajuda, alivia a minha angústia. Mas olha só como ele termina lá no verso 8. Em paz me deito em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Aleluia. Irmão, tá entendendo? Qual é o seu melhor remédio para dormir? Pensa nas coisas do Espírito. Pensa nas coisas do Espírito. Porque aí você vai deitar e em paz dormir. Por quê? Porque no meu coração há a certeza de que só o Senhor me faz viver em segurança. Aleluia. E às vezes você fala assim: eu já sei, Tainá, muito legal o que você está dizendo, mas como é que eu faço isso? Porque eu tenho um monte de problema para resolver. Porque eu tenho tanta coisa para fazer. Porque as coisas estão tão difíceis para mim. São tantas vozes, não é? Davi diz assim no verso 6: muitos dizem, Senhor. São muitas vozes. Mas a gente já cantou hoje aqui. A gente cantou o quê? A gente cantou assim, ó: tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ele é a majestade. A que vozes nós temos ouvido, irmão? A que vozes nós temos ouvido? Sabe por quê? Porque o Senhor já nos disse que Ele veio ao mundo para sofrer e morrer em nosso lugar. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. E por causa do seu amor e do seu sacrifício, nós temos acesso direto a quem? Ao Pai. Quando você ora aqui, Deus em seu sublime trono está te ouvindo. Só que a gente esquece disso. É isso que tinha a certeza no coração de Davi. Porque quando ele vê a angústia, quando a angústia vem, quando o dia mal vem, ele vai aos pés do Senhor. Ele entrega para o Senhor. Ele vai falar com quem, irmão? Com o Senhor. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, eu estou em angústia, mas eu não quero ouvir nenhuma outra voz. Eu quero conversar com o Senhor. Você já pensou se você pudesse entrevistar o rei da Inglaterra? Pensa aí. Como seria a sua semana se você soubesse que no sábado você ia entrevistar o rei da Inglaterra? Ah, tá, eu nem sei quem é o rei da Inglaterra, irmão. É o rei. Como seria a sua semana se você tivesse que entrevistar um rei? Porque eu não sei você, mas eu provavelmente teria dificuldade de dormir. E olha que eu sou boa de dormir. Mas é a preocupação, a ansiedade. Não, é preciso... Que roupa que eu vou vestir? Porque eu vou falar com o rei. Eu preciso escolher as palavras certas, porque eu não vou chegar falando qualquer coisa. Não, eu preciso pensar qual vai ser assim, ó, a melhor pergunta para fazer para ele. Só que todos os dias, quando você entra no seu quarto e fecha a sua porta e dobra o seu joelho, você está falando com... Não um rei. Você não está falando com um rei. Você está falando com o Rei do Universo. Ai, irmão. Aquele que fala e faz. Então, como nós temos chegado ao Senhor? Nosso coração precisa encontrar alegria e esperança nisso. Ele é a nossa esperança, irmão. Amém? Mas por que às vezes é tão difícil? Se a gente já sabe disso. Sabe uma coisa que tem atrapalhado muito a gente? É uma coisinha chamada cansaço. Quantos estão cansados? Eu não sei se sou só eu, mas eu tenho andado tão cansada. E aí, se a gente para perceber, o cansaço já está tão enraizado no nosso dia a dia, que é até estranho você perguntar para alguém, a pessoa dizer que ela está tranquila.
Oh, e aí, tá na correria? Não, na correria. Você na correria também? Tudo bem? Sai. É até difícil você falar com alguém e falar assim, e aí, na correria? Não, tô de boa, tô tranquilo. Difícil, já ouviu isso? Acho que se a gente ouvir, a gente fica até assim, oxe, vou trabalhar, procurar um negócio pra fazer. Porque a gente tá assim, a gente tá corrido. A gente tá cansado. E aí, quando a gente tá cansado, a gente fica irritado. Quando a gente tá cansado, a gente não consegue pensar direito. Nunca tome decisões cansadas. Porque quando você tá cansado, tudo parece ruim. Quando você tá cansado, parece que tudo tá dando errado. Quando você tá cansado, tudo parece fora do lugar. Mas não é pra você desistir, é pra você descansar. Entendeu? A gente já falou disso hoje. Só que às vezes a gente tá igual Elias. A gente tá fazendo a obra do Senhor, a gente tá entregando. E aí você fala assim, não quero mais. Quero morrer, Senhor. Ai, agora eu quero me esconder na caverna. Ai, agora eu não consigo mais. Jesus, olha, não tô achando mais alegria em nada. Quer saber? Me leva, Jesus, porque crente não tem pensamento suicida, né? Crente só ora assim, Senhor, me leva. Senhor, me leva. Irmão, sabe o que é isso, né? É pensamento de morte, do mesmo jeito. Aí você tá assim, Senhor, já deu pra mim. Me leva, Jesus. Igual Elias. Só que sabe qual é a resposta do Senhor para Elias? Que é a resposta do Senhor para você hoje, que orou assim essa semana. Senhor, tô cansado demais. Senhor, não tô aguentando mais não. Senhor, me leva, eu quero ficar com o Senhor, eu quero ficar contigo. Sabe qual é a resposta de Deus para você? Levanta e come, porque ainda tem muito caminho para andar. É isso que o Senhor faz com Elias. Elias está lá na caverna, em depressão mesmo, pedindo para morrer. E Jesus chega na brisa suave. Mas o papo com o Senhor é, trouxe comida para você. É isso que o Senhor está te fazendo hoje. Te alimentando, irmão. É isso que o Senhor está fazendo a semana inteira. É isso que o Senhor falou conosco ontem. É isso que você cantou para o Senhor hoje. Se alimenta, levanta e anda, porque ainda tem muito caminho para seguir. Ainda tem muito caminho para seguir. Olha o que Isaías diz, Isaías 40, 29. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Ah, Tainá, o que você está dizendo aí? Mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe há quanto tempo eu estou lutando. Tá cansado, irmão? Descansa. Não desiste. Descansar. E como é que descansa? Nele. Olha só como é que Davi descansou. Quando a angústia estava gritando, quando estava tudo muito difícil. Irmão, sabe onde Davi estava? Davi estava fugindo. Quando Davi diz assim, em paz me deito e durmo, e logo pego no sono. Ele não estava num colchão de molas ensacadas. Ele não estava numa rede. Davi estava fugindo, provavelmente numa caverna, onde dava para deitar. No chão duro, mas em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz viver em segurança. E você já cantou, irmão. Mas se eu te ouvir, Senhor, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. A tua voz é segurança. Como é que descansa? Nele, uai. Confia nele. Conta para ele. Fala com ele. Começa a ouvir a ele. Deixa todo o resto para lá. Deixa todo o resto para trás. E às vezes nós estamos assim, Tainá, eu já sei de tudo isso, mas não estou conseguindo. Começa a prestar atenção no que você está pensando. Começa a prestar atenção nos pensamentos que você está alimentando.
Porque às vezes é isso, nem tudo que passa pela sua cabeça você precisa pensar. Como assim, Tainá? Às vezes você tá, e aí vem aquela vozinha assim, sabe? Muitas vozes. Essa semana eu estava numa palestra do serviço, totalmente aleatório. Não tinha nada a ver com Deus e com estar na presença de Deus. Mas o palestrante estava falando sobre essa ansiedade, esse barulho que, né, tá difícil da gente descansar. E aí ele fala assim, às vezes nós temos sempre, pelo menos 2 vozes na nossa cabeça. São 2 vozes que vêm de nós mesmos. E aí presta atenção que isso aqui é uma coisa que alguém que não serve ao Senhor estava dizendo. Uma dessas vozes, sabe quando você assistia um desenho e tinha um diabinho e um anjinho do seu lado? Aí ele fala assim, esse diabinho a gente pode chamar de... Esse diabinho a gente pode chamar de sabotador. Essa é a vozinha que quando você vai fazer um negócio, fala assim, ixi, melhor nem começar. Você sabe que não vai dar certo. Ih, esse negócio aí é melhor você nem fazer. Ih, você vai falar de novo com aquela pessoa, desiste. Ah, mas você está de novo nesse lugar. Mas você está de novo fazendo isso. Nossa, você vai de novo para aquele trabalho. Ó, aí seu filho, tá vendo? De novo não fez o que você pediu. Ó, nós... Sabe essa vozinha? Já ouviu ela? Ou sou só eu? O problema é que, enquanto eu estava ouvindo essa palestra, o Espírito Santo me lembrava que a gente tem essa voz. Às vezes ela vem da nossa carne, do nosso coração, que não encontrou Jesus. Porque Paulo diz que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, certo? Mas ele também diz que ele carrega o corpo dessa morte. Como se você tivesse matado o velho homem, mas está carregando o defunto. E ele adora reviver. Ele adora reviver. Como é que a gente faz? Tem uma outra voz. E aí a psicologia chama isso de voz positiva, pensamento não sei o quê. Não. A gente sabe que voz é essa. Ai, irmão. Você é corpo, alma e espírito. E o espírito que está dentro de você, ligado com o espírito do pai, é o que fica dizendo assim, não escuta essa voz não. Ei, filho, levanta. Ô, filho, continua. Filho, segue. Para de pensar em desistir. Ai, irmão. Essa voz do Espírito. E a pergunta do Senhor para nós hoje é: quem tem te guiado? Qual voz você tem escutado? A quem você tem dado ouvidos? Quem está guiando a sua vida? Porque não tem a opção de não ser guiado por ninguém. Ou você está dando ouvidos ao Senhor, ou você está ouvindo o inimigo. Ou é um é outro, irmão. No versículo 14 de Romanos 8, Paulo diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como que é filho de Deus? Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então não deixa que o cansaço te afaste do Senhor. Não deixe o cansaço te fazer querer desistir. Não deixe que o cansaço sugue todas as suas forças ao ponto de te fazer parar. Porque essa é a estratégia do inimigo, irmão. E não é estratégia nova, não. Lembra lá no Egito, quando o faraó percebe que o povo está crescendo demais, qual que é a estratégia? Vamos dar mais trabalho para eles. Vamos cansar esse povo. Agora vocês vão fazer o mesmo tanto de tijolo, mas não vou dar palha. Vai cansar. Por que que o inimigo quer que você esteja cansado? Porque quando você está cansado, você não consegue ouvir o Senhor. Porque a sua alma está gritando, irmão. Quando você está cansado, você não consegue pensar. Quando você está cansado, você não consegue ver as coisas boas. Quando você está cansado, você não tem ânimo para fazer nada. O Senhor está dizendo assim: filho, eu tenho descanso para você. O Senhor quer que você saia daqui nesta manhã em paz, irmão, encontrando descanso nele. Ah, mas nada mudou, tá tudo igual. A luta é a mesma, tá piorando. Mas agora você está descansado. Porque o Senhor Jesus diz assim, ó: tomei de mim o meu jugo e levar o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ai, irmão, nós ouvimos ontem sobre isso também. Aprender a ser humilde, manso como o Senhor.
E ser manso. Hoje eu estava pensando nisso, ser manso, me lembrava da irmã Ivanildo falando. Que às vezes é você parar de querer ter razão em tudo. É parar de você querer ser o certo da conversa, você está entendendo? E aí a gente precisa de discernimento de Deus, porque às vezes o Senhor quer que você brigue mesmo, que você continue mantendo a sua posição. Mas às vezes, sabe, quando é tolo, o provérbio vai dizer, né? Não discute com um tolo não, que você vai ficar tolo igual a ele. Jesus está dizendo assim, ó, você não está encontrando mansidão. Sabe o que é ser manso? É isso, é abrir mão do seu direito. Ser manso é também abrir mão do seu direito. E às vezes a gente não está conseguindo ser manso quando a gente está assim, não, meu direito, não, eu sou crente, mas não sou tonto, não. Irmão, às vezes o Senhor vai dizer assim, cuida do seu dever, filho, deixa que o direito garanto eu. Para de tentar lutar com as suas forças. Será que isso que está te cansando foi Deus que mandou você fazer? Porque às vezes a gente está pegando coisas com a nossa própria mão. E a gente fala assim, Deus, eu tô tão cansado. E Deus está falando assim, quem mandou pegar esse peso? Fui eu que mandei. Porque a palavra do Senhor nos ensina que Ele não vai nos dar além do que nós podemos suportar. Deus está te lembrando hoje que você não é o homem de aço. Você não tem superpoderes. Você não é uma mulher maravilha. Você é feito de carne e osso. E como alguém feito de carne e osso, você precisa também descansar. Descansa, irmão. Porque se está muito cansado, se está realmente sobrecarregado, não foi Deus que mandou, não. Porque a cruz que Ele te dá não é maior do que o que você pode carregar. Não tem sobrecarga. Tá entendendo? Ela é do tamanho exato. Mas sabe o que está acontecendo? É como diz a canção. O inimigo luta para você deixar a cruz, porque ele sabe que sem ela você negou Jesus. Ai, irmão. Mas ela é do tamanho exato para você. Então tudo que está sendo sobrecarga, entrega para Ele. O Senhor está falando assim, ó, toma de mim o meu jugo. Aprenda de mim que sou manso e humilde. Então a gente já sabe que ser manso é abrir mão do meu direito. É deixar que Deus garante o meu direito. E ser humilde é entender que eu sou dependente dEle. E é quando eu sou manso e humilde eu consigo levar o jugo dEle. Fardo dEle. O que é o jugo? Aquele instrumento que juntava os dois animais, né? Eu nunca tinha visto um jugo. Como uma garota da cidade, eu ainda não tinha visto um jugo com os meus próprios olhos. E aí, uma das viagens que a gente foi em São Pedro, não lembro onde era, mas tinha um jugo exposto assim, é um negócio enorme. E eu fiquei, meu Deus, como é que isso aí é leve? Como é que isso aí é suave? Mas sabe o que acontece às vezes? É que a gente olha para o Senhor e fala assim, Jesus, leva o meu jugo. E Jesus está dizendo assim, pega você o meu. Sabe qual que é a diferença? Às vezes a gente coloca o nosso jugo no Senhor e quer que Ele anda no nosso ritmo. A gente está acelerado dizendo assim, bora Jesus, oh meu Deus. Vamos Jesus, acelera Jesus. Jesus está dizendo assim, pega o meu jugo, porque você vai andar no meu ritmo. Você vai andar no meu tempo. Você tem que andar comigo. Irmão, o Senhor está nos dizendo isso. Toma o meu jugo, porque quem determina a velocidade sou eu. Quem determina o ritmo sou eu. Quem determina o peso sou eu. Começa a andar igual a mim. É só isso. Que nós possamos encontrar descanso no Senhor. Para de tentar entregar aquilo que você não tem. Jesus não vai pedir aquilo que você não tem, irmão. E a gente está cansado, a gente está esgotado, porque a gente está querendo entregar aquilo que a gente não tem. O Senhor está falando assim, o Senhor quer o seu melhor,
Mais do que isso, o Senhor quer o seu tudo. Porque Ele quer o que está ruim também. Ele quer o que está feio também. Ele quer o que está fraco também. O Senhor quer o seu pior também. Se esforça para entregar o melhor para Ele, mas não é para entregar além do que você tem, irmão. Para de tentar esconder de Deus aquilo que você acha que não está bonito. Para de tentar pedir, esconder de Deus aquilo que você acha que ainda não está pronto. Ele quer você inteiro. A parte boa e a parte ruim também. Porque só depois que você entregar tudo para Ele, Ele vai conseguir transformar. Porque o Senhor não quer fazer transplante, Ele quer te transformar. Ele não quer tirar o que você tem e te dar um novo. Ele quer transformar aquilo que Ele já te deu. Como? Entrega tudo para Ele. Nós cantamos ontem. Quando tudo perante o Senhor estiver. Tudo. Não só a parte boa, não só a minha cara de culto, não só a minha alegria de culto, não. Tudo. Quando tá ruim, eu entrego pro Senhor também. Quando eu tô em angústia, eu entrego pro Senhor também. A inveja que eu não queria sentir, eu entrego pro Senhor também. A carência que tá doendo em mim, eu entrego pro Senhor também. Entrega tudo pra Ele. E aí Ele vai transformar. Ele quer tudo. Porque quando tiver tudo diante dEle, aí Ele transforma todo o teu ser. E como nós cantamos, e aí, só então, hás de ver que o Senhor tem poder para resolver tudo, irmão. Depois que tudo tiver no altar, entrega tudo para Ele. Amém, irmão? Amém, irmão? Entrega tudo para Ele. Entrega tudo para Ele. Se tiver difícil de entregar tudo para Ele, olha mais para Ele. Como, Tainá? Leia a Bíblia e faça uma oração. Olha para Ele. Porque quanto mais nós contemplamos o Senhor, mais nós somos transformados à sua imagem. Paulo diz que nós somos como um espelho que reflete quem Ele é. Como que um espelho reflete quando está diante dEle, irmão? Se Cristo é o nosso mediador, quando eu me relaciono com a Alicia, quem está entre nós? Cristo! E aí eu começo a refletir Cristo. Quando eu me relaciono com meu irmão, Cristo precisa ser o mediador. Nós precisamos viver diante de Cristo para então refletir quem Ele é. Começa a olhar mais para Ele. Contempla mais o Senhor. Contempla mais o Senhor. Contempla mais o Senhor. O que é contemplar? É parar e olhar. Só que como? Se a gente não consegue nem parar. Para e olha. Nessa mesma palestra no trabalho, eles mostraram um vídeo que foi uma experiência real que fizeram em Portugal. E aí eles pegaram algumas pessoas na rua, chamaram essas pessoas, levaram ela para uma sala e falaram assim, postaram um vídeo. Aí no vídeo tinha uma senhorinha bem fraquinha, assim, com uma sacola bem pesada, tentando atravessar a rua. E a pergunta é ela, você ajudaria essa senhora? Todo mundo respondeu? Óbvio. Aí outro vídeo era um rapaz carregando umas cartas, e aí ele tropeçava, caía tudo, papel para todo lado. E a pergunta era assim, você ajudaria esse homem a recolher tudo? Claro, ajudaria. Aí o outro era um carrinho de bebê perdido no meio da calçada. Gente passando pra lá e pra cá. E o bebê dentro do carrinho. A pergunta era assim, você ajudaria esse bebê a encontrar? Você ia socorrer esse bebê? Você ia procurar o pai desse bebê? Obviamente. Depois que a pessoa respondia tudo, eles passavam o vídeo inteiro. Sabe qual era o vídeo inteiro? Essa mesma pessoa tinha atravessado a rua junto com a senhorinha, a mesma senhorinha, com a mesma sacola pesada. E ela nem viu. Ela ajudou porque ela não quis? Não, ela nem viu. Porque ela estava correndo. Essa mesma pessoa tinha passado na calçada com o carrinho de bebê, com o bebê dentro, e simplesmente passou. Essa mesma pessoa tinha passado ao lado daquele rapaz com as cartas tudo no chão, e simplesmente passou. Porque a pessoa é ruim? Porque a pessoa é má? Porque a pessoa não queria ajudar? Não. Porque ela não viu. Irmão, foi pesado para mim. Ai, rapaz. Quantas vezes, Senhor, eu andei na rua e não vi
o que era para eu ver. Quantas vezes eu passei do lado de quem estava precisando e eu não vi. Porque eu estou correndo demais, porque eu estou cansado demais, porque eu estou precisando demais correr atrás das minhas coisas. Sabe por quê? Porque a gente está se colocando no trono de novo. E aí eu ando olhando para o meu umbigo e não consigo ver meu irmão. Põe Jesus no trono de novo. E começa a enxergar como Ele vê, irmão. Porque às vezes não é que você está com má intenção, mas não está conseguindo nem ver quem está precisando. Está correndo tanto que não está conseguindo nem enxergar quem está necessitado. Aí as pessoas falam assim, como assim você não viu? Você passou do lado. A gente faz isso, irmão. Não repara. Por quê? Porque a nossa cabeça está muito barulhenta. Porque a gente está com os olhos em outro lugar. Porque a nossa mente está cheia daquilo que não é do Espírito. Porque quando a gente pensar nas coisas do Espírito, nós vamos viver em paz. Quando nós pensarmos nas coisas do Espírito, nós vamos ser mais parecidos com Ele. Quando nós pensarmos nas coisas do Espírito, nós vamos ser como Estevão, como a Júlia falou aqui na ministração. Lembra da história de Estevão? Irmão, a cena de um apedrejamento não é algo bonito de ver. Não é algo que você pode mostrar para qualquer pessoa. Mas Estevão, quando está diante dos seus acusadores, quando está sendo apedrejado, para onde que ele olha? Para o céu. E aí ele vê o que, irmão? Jesus. E quando Estevão contempla Jesus, o que ele faz? Ele faz igual Jesus. Olha só, irmão. Nós precisamos contemplar Jesus. Porque ele está sendo apedrejado, mas quando ele olha para Jesus, ele fala: Senhor, perdoa, não imputa sobre eles esse pecado. Ele faz como Jesus fez. Então, o Senhor tem para você nesta manhã descanso e paz. Como que eu consigo isso? Leia a Bíblia e faça uma oração. Se você daqui lembrando de uma coisa hoje, irmão, que seja isso. Leia a Bíblia e faça uma oração. Porque é aqui, é na palavra, é na oração que nós contemplamos o Senhor. E quando você consegue parar para olhar para Ele, irmão, você fica fascinado. Nada mais rouba a sua atenção. Quando você consegue parar para olhar para Ele, você vai ser transformado à imagem dEle. E aí o mundo que está aguardando ansiosamente vai ver em você a revelação do Filho de Deus. A manifestação do Filho de Deus. Nós precisamos ser como Ele. Amém? Se coloque de pé. O Senhor tem cura para o seu coração. O Senhor tem descanso para a sua alma. O Senhor tem paz para a sua vida. A verdadeira paz, irmão. Chega de andar preocupado. Chega de estar cansado. Chega de estar angustiado. Contemple quem Ele é e encontre a verdadeira paz. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Eu te agradeço, Jesus, por seu amor, por seu cuidado. Obrigada, Jesus, porque quando o Senhor vem nos lembrar quem Tu és, é só mais cuidado. Eu apresento a Ti, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta manhã, que estão falando com o Senhor. Jesus, eles estão entregando diante do Seu altar todo o cansaço, Senhor. Entregando diante do Seu altar todo o fardo que tem sido pesado, toda a sobrecarga que nós estamos carregando, Senhor. Nós entregamos diante do Seu altar toda a ansiedade, toda a preocupação. Senhor, nós escolhemos olhar para Ti nesta manhã. Nós queremos olhar para Ti nesta manhã. Nós queremos estar diante de Ti face a face, Senhor.
para refletir a sua imagem, Jesus. A começar em cada um de nós aqui. Levanta a sua noiva sarada. Levanta, Senhor, a sua noiva descansada. Levanta a sua noiva curada, Senhor. Uma noiva que está cheia de paz, de alegria. Uma noiva que encontrou em Ti tudo o que nós precisamos. Nós não queremos mais carregar, Senhor. Nós não queremos mais sobreviver. Nós queremos experimentar a vida abundante que só Tu tens para nós. Nós queremos voltar a chorar em Sua presença, Senhor. Nós queremos voltar a nos entregar diante de Ti. Espírito Santo de Deus, limpa, Senhor, o nosso interior, esquadrinha o nosso coração. Nos ensina a pensar como o Senhor. Nos ensina a pensar nas coisas do Espírito, a ser guiados pelo Espírito, a estar atentos à Sua voz, Senhor. Porque como nós cantamos nesta manhã, se nós não Te ouvimos, Jesus, nós vamos morrer. E nós queremos experimentar a vida em Ti, Senhor. Nos ensina a ouvir a Sua voz. Afina os nossos ouvidos para Te ouvir, Senhor. Nos dá um coração humilde para Te obedecer. Nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, assim como Tu tens ministrado em meu coração, ministra o coração dos Teus filhos a paz, Senhor, a cura. Nós não somos mais guiados pelos nossos pensamentos. Nós não somos mais guiados por aquilo que as pessoas dizem. Nós somos guiados pela Sua voz. Que esta voz poderosa encha o nosso coração com cura, com a paz que excede todo entendimento. Porque só em Ti, Senhor, nós estamos seguros. Porque Tu és a nossa segurança, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Seu amor. Nós oramos, Pai, para que nós possamos sair daqui nesta manhã transformados por esta presença. Desejosos por mais tempo contigo. Apaixonados pela Tua palavra. Apaixonados por quem Tu és, Jesus. Apaixonados pelo Senhor ao ponto de não conseguirmos passar um dia sem falar contigo. Nós queremos Te contemplar, Senhor. Transforma as nossas vidas. Que nós possamos sair daqui transformados, Senhor. Que as pessoas se surpreendam durante essa semana. Irreconhecíveis estaremos, Senhor, porque queremos ser mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.